Bom dia, paz seja convosco. Eu chego aqui no meu 107 elo desta campanha. Deixa eu explicar para vocês uma coisa. Para a honra e glória do Senhor, o ano de 2024, o Espírito Santo me despertou para fazer uma campanha poderosa, que é ler um versículo por dia dentro de uma campanha e gravar este versículo. Comecei no Evangelho de Lucas. E quando eu terminei o Evangelho de Lucas, o Espírito Santo me impulsionou a ir mais além, que é o Evangelho de João. Porque os 4 evangelhos é o ministério do Senhor Jesus. O Evangelho de Lucas apresenta Jesus como Salvador. O Evangelho de João apresenta Jesus como batizador com o Espírito Santo. O Evangelho de Marcos apresenta Jesus como aquele que cura. E o Evangelho de Mateus apresenta Jesus como aquele que vai voltar para buscar a igreja. Então, assim, sucessivamente, o Espírito Santo me levou nessa ordem para poder estar lendo um versículo e gravando e compartilhando com vocês. E assim, cada livro que eu ia lendo, o Espírito Santo ia me levando a outro. Então, e hoje, eu acabei, depois de um ano, nós terminamos o Novo Testamento por completo. Pode procurar aqui, né? Foi um ano consecutivo nesta jornada, né? A gente começou em novembro do ano passado e foram todo o Novo Testamento, né? Se colocar, foram de Mateus a Apocalipse, para a honra e glória do Senhor. Só os 4 evangelhos que eu segui na sequência: Lucas, João, Marcos e Mateus. E depois eu comecei em Atos dos Apóstolos e fui até Apocalipse, para a honra e glória do Senhor. Quando eu terminei o último capítulo, o último versículo de Apocalipse, o último capítulo, encerrando ali a campanha do livro de Apocalipse, o Espírito Santo me tocou para iniciar o Velho Testamento no mesmo projeto. E me ensinou e me trouxe para iniciar no Velho Testamento o livro de Salmo, o maior livro da Bíblia. E eu chego aqui no meu 107 elo do livro de Salmo, nesta campanha. Graças a Deus. E assim, quando finalizar o livro de Salmo, o Espírito Santo vai me indicar qual livro do Velho Testamento eu devo dar continuidade, em nome de Jesus. E estarei aqui compartilhando com vocês também. Bora lá lermos Salmo 107? Dê graça ao Senhor, porque Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Assim o diga os que o Senhor resgatou, os que livrou das mãos dos adversários e reuniu de outras terras, do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Perambularam pelo deserto e por terra áridas. Se encontra cidades habitadas, sem encontrar cidades habitadas. Estava famintos e sedentos. Sua vida ia se esvaziando. Na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os livrou da tribulação em que se encontrava, e os conduziu por caminho seguro a uma cidade habitada. Que eles dê graça ao Senhor por seu amor leal, por suas maravilhas em favor dos homens, porque Ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Assentaram-se, aleluia. Glória a Deus. Assentaram-se nas trevas e na sombra mortal, aflitos
acorrentados, pois se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram os desígnios do Altíssimo. Por isso eles os sujeitou a trabalhos pesados. Eles tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Na sua aflição clamaram ao Senhor, e ele os salvou da tribulação em que se encontrava. Ele os tirou das trevas e da sombra mortal, e quebrou as correntes que os prendiam. Que eles dê graça ao Senhor por seu amor leal e por sua maravilha em favor dos homens. Porque despedaçou as portas de bronze e rompeu as trancas de ferro. Tornaram-se tolos por causa dos seus caminhos rebeldes. Enfrentaram por causa das suas maldades, sentiram repugnância por toda comida e chegaram perto das portas da morte. Na sua aflição clamaram ao Senhor, e ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele enviou a sua palavra e os curou, e os livrou da morte. Que eles dê graça ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Que ele ofereça sacrifício de ação de graça e anuncie as suas obras com cântico de alegria. Fizeram-se ao mar em navios para negócios na imensidão das águas, e viram as obras do Senhor, as suas maravilhas nas profundezas. Deus falou e provocou o vendaval, que levantava as ondas, subia aos céus e descia aos abismos. Diante de tal perigo, perderam a coragem, cambaleavam tão tontos como bêbados, e toda a sua habilidade foi inútil. Na sua aflição clamaram ao Senhor, e ele os tirou da tribulação em que se encontrava. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. As ondas sossegaram, eles se alegraram, e Deus os guiou ao porto almejado. Que eles dê graça ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Que o exalte na assembleia do povo e o louve na reunião dos líderes. Ele transformou os rios em deserto e as fontes em terra seca. Faz da terra fértil um solo estéril. Por causa da maldade dos seus moradores, transformou o deserto em açudes e a terra ressecada em fontes. Ali ele assenta os famintos para fundarem uma cidade habitável, semearem lavouras, plantaram vinhas e colheram uma grande safra. Eles os abençoou e eles se multiplicam, e não deixa que os seus rebanhos diminuam. Quando, porém, reduzidos, são humilhados com opressão, desgraça e tristeza. Deus derrama desprezo sobre os nobres e os faz vagar num deserto sem caminho. Mas tira os pobres da miséria e aumenta as suas famílias como rebanhos. O justo vê tudo isso e se alegra, mas todos os perversos se calam. Reflita nisso, ó sábio, e considere a bondade do Senhor. Pai amado, Pai querido, eu selo aqui o Salmo 107, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Deus Filho e a comunhão de Deus Espírito Santo esteja hoje e sempre comigo, e nós dizemos graças a Deus.